Olá pessoal, saudações tricolores. É horrível quando a gente não tem jogos, né? Não tem campeonato, não tem nada pra gente poder comentar os jogos, comentar daquele ou desse jogador, pedir a entrada de um, saída de outro, defender os pontos de vista da gente. Então a gente fica fazendo miscelânea, juntando assuntos para poder falar. Hoje nós vamos fazer outra miscelânea. Vamos falar de dívidas, vamos falar de Sociedade Anônima do Futebol, vamos falar de se o time vai dar certo, se não vai, etc. CND, apresentar um amigo muito bom, quem tem Twitter devia ler o que esse camarada escreve, porque é um camarada muito bom. Mas antes de começar, duas coisas. Primeira coisa, se inscrevam. Já passamos de 6.330. Agora precisamos chegar a 6.340. Dá um like, aperta o sininho. Isso todo mundo fala, também vou falar. Falou? Mais duas coisas. A primeira coisa é que a gente, quando grava um vídeo, eu tenho 3 canais, vou reativar 2 canais agora. Um que eu tenho um prazer enorme de falar, o que me dá mais prazer de falar, por incrível que pareça, não do Fluminense, não. É sobre automóvel, o Papo de Garagem com Kaique. Vou voltar a gravar, tem uns 4 anos que eu não gravo. E o outro é o de cultura e política. 2 assuntos que eu amo. Eu sou um cara político, o ser humano é um ser político. Mesmo aqueles que falam que detestam política, são políticos. Bom, mas então, falando daqui, quando a gente grava com prazer. A gente grava por assuntos que nós gostamos de discutir. E o mais interessante de tudo é que aparecem umas pessoas, eu não sei qual é a graça que esses caras sentem na vida, devem ser pessoas muito infelizes, aparecem para xingar, mostram uma falta de educação fabulosa. Por exemplo, eu fixei, nesse último vídeo agora, fixei lá, o primeiro comentário está fixado, um camarada que entrou e falou assim, só fala merda, falando merda, uma coisa desse tipo. Eu fiz uma resposta para ele, explicando que olha, isso é falta de educação, que a gente precisa de educação, e a porta da casa é serventia da rua. A porta da rua é serventia da casa. Pronto. Botei lá. A porta da casa é serventia da rua. E exigir educação, e depois é um bloco. O bloco vem agora. Porque eu não vou, isso aí não pode frequentar o espaço que eu frequento. O camarada tem que melhorar um pouco o nível. E ontem apareceu um cara e escreveu assim, só fala merda. Eu falei para ele, botei um comentário dizendo o seguinte, olha, você é um nécio e não tem a menor condição de conviver. Mas eu ia dar uma resposta, a resposta está sendo aqui. Vou bloquear os 2 agora. Um se chama Carlos Augusto Lembretes, é o nome que ele assina, o outro é José Pereira Neto. Pô, não precisa, se não gosta, pô, se você não gostou do que eu falei, comenta, pô. Comenta assim, olha, eu não concordo contigo não, eu acho que você está com uma visão completamente errada. Sou totalmente contra. Tudo bem. Agora, ó, só fala merda, falando merda, eu poderia responder no mesmo nível, só que eu vou estar descendo, eu prefiro que as pessoas subam. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, foi um comentário muito engraçado, ontem à noite. Eu entrei, vou responder, respondi. O Roberto Santos, eu achei muito interessante. Ele fez uma colocação que é a seguinte, qual é a minha função no Fluminense? Qual é a função que eu exerço no Fluminense? Levei um susto. Roberto, você deve estar me vendo agora. Levei um susto. Eu já lhe respondi, mas eu acho que aqui no Leiteria todo mundo sabe que eu falo isso com frequência. Eu não tenho função nenhuma, pelo contrário, eu sou um combatente das administrações do Fluminense. Eu tenho um projeto, que eu faço parte do Grupo Laranjeiras 21, que quer fazer trazer o estádio do Fluminense de volta à vida. Sou um ex-jogador de basquete, sou ligado ao esporte olímpico. E sou um tricolor acima de tudo porque eu sou torcedor do Fluminense, por causa do futebol. Mais nada. Não tenho ligação nenhuma com o Fluminense. Meu filho é sócio. Da mesma maneira que eu, sócios somos para ajudar o Fluminense a pagar. Nunca frequentei o Fluminense, jamais vou frequentar o Fluminense, porque eu moro a 100 km quase de distância do Fluminense. Hoje eu quero que as pessoas venham aqui para Guapimirim, não eu ir para o Rio. Quando eu tenho que ir para o Rio, para mim é um sacrilégio. É isso. Queria falar isso porque as pessoas pensam que a gente está fazendo parte. Eu não faço parte de nenhum grupo político do Fluminense, não frequento o Fluminense, nunca frequentaria o Fluminense, porque eu quero ficar
Não é longe do Fluminense, eu quero ficar aqui, que é muito melhor do que ficar no Rio. Só isso. Queria falar também uma outra coisa. Quem usa o Twitter, existe um torcedor, um tricolor, que ele tem uma newsletter e ele usa o nick de Fulconomics. Quem gosta de comentários muito embasados, muito equilibrados e verdadeiros, entra nesse é @Fulconomics. Fulconomics, com CS no final. Espetacular. Eu tenho acompanhado, a gente de vez em quando troca umas mensagens, mas vale a pena ver um tricolor pé no chão, que consegue separar a emoção de ser tricolor quando torce para o Fluminense com a realidade do Fluminense. Isso é muito legal. Bom, quarto assunto. Estou a fim de fazer lives. Fazer uma live só por semana. Eu queria só que vocês comentassem, se vocês topam, que eu vou escolher um dia, ou vocês escolhem um dia para eu fazer. Claro, não será nem sábado, nem domingo, nem quarta ou quinta. Então, sobram 3 dias. Segunda, terça e sexta. Porque quarta ou quinta e sábado e domingo tem jogos normalmente. Então a gente pode fazer na segunda. Na segunda eu não acho um bom dia não, mas terça-feira eu acho um bom dia de fazer uma live. Se vocês concordarem com toda terça-feira ter uma live, a gente começa na semana que vem de repente. Tá legal? Outra coisa. Falar de SAF, SAD. Me perguntaram, inclusive, isso nesse último vídeo. Se eu sou a favor da sociedade anônima do futebol. Sou totalmente a favor. Eu acho que o futebol, eu venho falando isso já, nos últimos 10 vídeos eu falei isso pelo menos umas 5 vezes. Eu acho que o futebol tem que ser separado do clube. Tem que ser separado do clube. Cada um com seu CNPJ. Se vai para a SAD, para a SAF, eu acho que eu sou a favor do clube de empresa. Só tem um detalhe com relação à SAF. Não é para ir agora. A SAF é uma lei cheia de ponta que não está amarrada. Cheia de ponta que não está amarrada. Inclusive, o Mário fez uma colocação que, usando aquelas liminares, que foi ver, aquilo ali é para a SAF. Amanhã vão e derrubam isso aí. Então tem que ter, eu falei isso acho que no penúltimo vídeo, a SAF tem que ser pacificada. É uma lei que precisa ser pacificada. E ninguém mais ter dúvida. Pacificada é o termo que se usa no direito. É aquela lei que agora não tem mais confusão. Quando acontecer isso, eu acho que o Fluminense tem que entrar na SAF. Mesmo porque é bom não ser boi de piranha. Deixa o Botafogo, o Cruzeiro, mais uns que vão entrar, ver como é que vai ser. Porque o que a gente lê do Botafogo, a torcida toda feliz. Aí você tem uma vírgula aqui, depois da vírgula tem um capinzinho, uma moitinha. Atrás dessa moitinha tem um negócio assim, pô, se acontecer isso, o Botafogo acaba. Então o Cruzeiro é a mesma coisa. Então espera. O Fluminense está desesperado, mas todos os clubes do Brasil estão desesperados, mas deixa os bois de piranha entrarem no Rio. Pô. Vê se a piranha vai machucar muito ou não. Ou se ele vai passar incólume. É isso que eu acho. Sou totalmente a favor. Que o futebol fique com o sócio futebol, fique com os investidores, que a torcida cobre, pague, etc. E vote e seja uma empresa com responsabilidade civil e social. O cara fez uma merda, pode ser processado. Criou uma dívida adicional que não pode ser paga por processo. E o clube fica com os sócios. Acabou. Eu acho totalmente certo. É uma coisa que falam, o clube tem um monte de torcedores que é do Flamengo, que são flamenguistas, que são rubro-negros, são vascaínos, que são palmeirenses que moram no Rio, mas torcem pro Palmeiras. Eu acho que a pessoa que escreve um negócio desse, ou que fala um negócio desse, está com um problema sério cognitivo. Todos os clubes do Brasil, todos os clubes do Brasil, quando se trata da parte sócio-recreativa, sócio-esportiva, são assim, pô. Ou alguém acha que quando chegar lá no Flamengo, lá na Ataúfo de Paiva, e entrar no Flamengo, ou lá naquela praça, que é a Praça do Flamengo, entrar ali, só vai encontrar rubro-negro. Porra, vai encontrar tricolor pra cacete, vai encontrar vascaíno, vai encontrar botafoguense, vai encontrar torcedor do Grêmio,
São camaradas que são sócios e eles vão ao clube porque o clube está mais perto. O cara, sou vascaíno, eu sou sócio do Vasco. Eu quero ir lá no Vasco. Eu só vou ao Vasco. Aí sai dali da Lagoa ou da Gávea, aí vai para São Januário. É coisa de maluco. O cara frequenta o Flamengo porque o Flamengo está pertinho. Ele vai para tomar banho de piscina, para jogar sua peladinha, jogar seu tênis. Só isso, o cara é vascaíno. Aí ele vota, claro que ele vota, porra. Tem um estatuto no clube que ele tem que votar. Mesma coisa vale pro Botafogo, pro Fluminense, pro Corinthians, pro Internacional, pro Cruzeiro, pro Grêmio, pro Bahia, pro Sport, pro Santa Cruz, pro Fortaleza. Todos eles são assim, porra. Aí vem esse pensamento digno de um anão em Lilliput. Não é um anão, não é uma pessoa de Lilliput, é um anão em Lilliput. Quer dizer, é um anão no país dos anões. Porra. Então, mas tem que separar. Porque o clube tem que ser gerenciado por quem é sócio, que é o dono do clube. E o futebol, pela torcida. Então, o cara pode ser sócio proprietário e ter o sócio total, paga, o contribuinte, paga os jogos. Ele é sócio de futebol também, ele assumiu para poder jogar, ajudar o futebol. Isso também vai botar lá. Não tem problema nenhum. É isso que eu acho. Mas antes, a lei precisa ser pacificada. Do jeito que ela está hoje, é entrar numa canoa furada. Só uma notícia hoje, eu achei essa notícia muito boa para o Fluminense. O Fluminense terminou ontem uma série de reuniões com vários credores, que eu deduzo que sejam credores de dívidas de curto e médio prazo, que dá um montante de 200 milhões, e o Fluminense vai fazer uma proposta para começar a pagar isso para esses credores. Eu acho isso muito bom, porque a dívida cai de 700, 800 para 500, 600. Isso é uma coisa muito boa. E dá pulmão ao Fluminense para continuar diminuindo a dívida. Então, acho que isso é uma saída, está de parabéns à diretoria de fazer isso. Porque é a maneira que o Fluminense tem de se manter solvente. A torcida não consegue ver isso. O torcedor de futebol não consegue ver isso. É muito difícil para um torcedor de futebol, 95%. Tem 5% que consegue ver bastante. Mas não consegue ver, vai contratar. O fulano está contratando, a gente quer contratar 150 jogadores, porque eles estão livres no mercado, porque são craques, só pode entrar 11. Só pode entrar 11, só pode ficar mais 5, 7, 10 no banco. Isso aí é questão de... Você mata xerém, você cria briga, desunião dentro do elenco. Porra, a torcida tem que parar pelo menos para pensar um mínimo. Vamos contratar, tá sobrando dinheiro, contrata mais. Que contrata mais, pô? Tem que contratar, é certo, não é mais, é certo. É o certo que você cobre todo mundo e deixa e faz os seus jogadores da base subirem para você poder vender, porque é isso que salva os clubes brasileiros. Falando sobre venda, o Atlético Mineiro vendeu aquele back dele de 29 anos por 8 milhões de dólares. Você vê como é que o Fluminense é um exemplo do que está acontecendo no Brasil. Tem outros clubes que são igualzinho, Botafogo, Vasco, o Santos. Vendeu aquele back deles por 8 milhões de dólares para a Ucrânia, para a Rússia, um desse aí. E o Inter está vendendo aquele Yuri Alberto, um negócio desse. 20 milhões de euros para o Zenit. 20 milhões de euros para o Zenit. Esse Yuri é quem? Não é que ele seja mau jogador, não, mas 20 milhões de euros. E o Fluminense, se o Tigres do México tivesse chegado com 7 milhões de dólares, teria levado. Isso aí são 5 milhões de euros. Teria levado o Nino. Se chegar com 20 milhões de euros, o Luiz Henrique vai embora voado, rapidinho. Por que acontece isso? Porque o Fluminense primeiro não sabe negociar, nunca soube. Aí vem aqueles partes de participação, metas, para tentar enganar a trouxa. Por que esses caras conseguem vender? O Grêmio vende, o São Paulo vende um reserva por 10 milhões de euros. E o Fluminense não consegue vender um campeão olímpico, a revelação do campeonato, por 25 milhões de euros. Não consegue. Isso é algo muito estranho. Aí você pode levar para um lado que o Fluminense está com o pedido na mão. Tem que vender o almoço para comprar a janta, tudo bem. É o que eu chamo de, entre aspas, programação financeira. A programação financeira, na realidade do Fluminense hoje, é óbvio que não se faz só isso, faz mais coisa.
Mas o grande negócio é vender jogadores para poder manter o salário em dia ou quase em dia. Quase em dia, por quê? Logo depois, na primeira semana de janeiro, saiu a notícia que o Fluminense tinha pago todos os direitos de base, tudo dos jogadores. Menos o 13º de 2020 dos funcionários e férias e adicional de férias dos funcionários de 2021. Aí, uma semana depois de sair essa notícia, vai fazer um distrato com o Luca. Aí tem que parcelar o 13º, direitos de imagem. Peraí, não estava tudo pago? Então são coisas que não dá para confiar. Olha, não estou falando o que eu acho, não. Isso não é imprensa, pô. Então, quando você fala que o Fluminense precisa vender por qualquer preço o Nino, qualquer preço o Luiz Henrique, é para manter a tal programação financeira. Não é para manter, é para pagar em dia, pô. Ou para não deixar jogadores entrar com a justiça, como nós tivemos vários casos aí nos últimos 10 anos. Desculpe. Outra coisa. Falar sobre basquete e esportes olímpicos. Uma pergunta que me fizeram do último vídeo que eu falei sobre basquete, sobre os esportes olímpicos, sobre o patrocínio do Flamengo. O Flamengo sempre teve patrocínio pro basquete. Nada a ver com quem tem no futebol. Umas coisas de uns 6, 7 anos atrás, o Fluminense disputou uma classificação para entrar no basquete na NBB, na Liga Nacional. O Fluminense se classificou. Só que naquela época o Fluminense tinha a Unimed não permitiu que o Fluminense tivesse um novo patrocínio. E não dava dinheiro nenhum para o basquete. Falou, tem que usar o Unimed, mas não vamos dar nada. Foi o mesmo caso da Juliana Veloso, aquela do salto ornamental. Então, parecido. A Juliana Veloso ganhava alguma coisa no Unimed. Aí, quando faltava uma semana para começar, para dar o start em tudo, nós vamos tirar o Unimed da camisa. O Fluminense não abriu mão da vaga, porque não tinha como. Eu escrevi isso ontem para um amigo que fez uma pergunta nos comentários. Eu sou totalmente a favor que um clube como o Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, esses clubes pratiquem todos os esportes de maneira profissional. Só que tem que ser como é o vôlei feminino do Fluminense. 100% pago por patrocínio. O que não é justo é você lançar despesas em outros esportes. Despesas que são suas, mas você precisa dar uma saída para diminuir a merda e joga em outros esportes. Então, eu arranjei um patrocínio por nado. Tudo bem, qual o problema? Vai nadar tudo, vai nadar no Rio, Sul-Americana, Mundial. Tem dinheiro para gastar e vou gastar, ponto. Arranjei um patrocínio para o vôlei masculino. Quero montar um time de vôlei masculino, como o Fluminense um dia já teve o Nusma, Bernardinho, Bernard. Ótimo. Isso aí tem torcedores lá torcendo, a torcida vai. Agora, tem que ser dinheiro que pague esse troço. Não pegar dinheiro de um lugar e botar em outro. Então eu acho que tem que ter patrocínio. Outro caso importante, com relação ao balanço. Quem viu a live do Johan, Johan, Sérgio Pod, do Laranjeiras 21, e o Pedro Antônio, quando eu falei sobre o balanço, mostrando que tem 5 milhões de reais sobrando em salários, encargos e benefícios, é simples, uma coisa simples. O esporte olímpico tem 74 funcionários. Para você gastar em 74 funcionários 8 milhões de reais, imagina o salário desse cara. Eu queria ser roupeiro do Fluminense. Aí, conversando com o Pedro Antônio, logo no final da live, eu falei que aquilo é colocado como back-office. E o esporte olímpico não tem back-office. Pode ter back-office assim, 100 mil reais, 200 mil reais. Pedro Antônio falou assim, isso é um mistério no Fluminense. Pedro Antônio, não é o Kaique não. O Pedro Antônio falou, isso é um mistério no Fluminense. Falou mais, quando eu falei de back-office. Aí ele riu e falou assim, pô, back-office tem gente lá que ganha 80, 100, muito mais do que 100. E uma parte dessa grana está sendo jogada no esporte olímpico. Pedro Antônio, não é o Pedro Antônio falou isso na live. Tá lá, quem quiser ver, só ler. Entra na live. Kaique, Sérgio Pod, Pedro Antônio e Johan. Tá lá. Isso eu acho importante. Agora, a última coisa, pra gente falar, que eu acho importante. Será que o nosso time vai dar certo? Porque a gente vê as escalações esquisitíssimas. Saiu uma reportagem hoje que eu estava vendo os mais votados.
Pô, o Iago não foi votado e o Cristiano, que ninguém conhece, o maior clube da história dele foi o... Não foi o Xerife, não. O maior clube da história dele foi o Vitória. Acho que a Vitória é o Volta Redonda. O cara tem 28 anos. Mais ou menos isso. Esse cara foi mais votado que o Iago. O Iago foi o cara que mais produziu no nosso meio de campo. Gostando você dele ou não. Mas isso é uma verdade. Contra os números não existem argumentos razoáveis. Ah, eu não gosto dele. Tudo bem, você pode não gostar, mas que ele produziu, produziu. Então, o Cano, que tem números piores que o Fred no mesmo período de jogo, de 2020, 21, ano de 2021 todo, o Fred foi superior ao Cano. Tá, o Fred tá barrado, tá muito menos voto que o Cano. O cara quer colocar o Cano, acha que o Cano vai ser a solução. Não é, meu amigo. É isso que me impressiona na torcida do Fluminense. São todas as torcidas, mas a do Flamengo eu quero que se dane. A do Vasco, idem, Botafogo, idem, o resto todo se dane. A nossa não. Pô, será que ninguém reparou que o problema principal do nosso time ano passado, com o Marcão, com o Roger, era não ter um camarada que pensasse no meio de campo? Isso é a coisa mais simples do mundo. Você consegue imaginar um time de vôlei sem levantador, que é o cara que pensa, que determina o que vai ser feito? Você consegue imaginar um time de basquete sem o armador, que é o cara que diz qual vai ser a jogada, ele que deduz o que tem que ser feito? Você consegue imaginar um time de futebol americano sem o quarterback, que é o cara que diz qual vai ser a jogada, que pensa, que tenta fazer o touchdown, ele que escolhe uma jogada de fazer o touchdown? O Fluminense não tinha nenhum desses caras, quer dizer, o Fluminense não tinha o cara que pensava. Aí o que você vê? O Fred jogando no grande círculo, já falei isso aí, vou repetir. Aquele mapa que os caras usam, aquele de GPS nas costas, aquele bustier com GPS. Você olha o mapa do Fred, ele está todo no meio de campo. É difícil chegar da meia-lua para trás, pô. Você viu o Fred, não foi uma vez, nem duas vezes, nem três, várias vezes. Ele solicitando que o time adiantasse a marcação. Porque nós não tínhamos nós tínhamos um 4-3-3 com 3 volantes. Um 4-3-3 com 3 volantes. Aí quando entrava um Casares, um Arias da vida, o time melhorado por quê? Porque tem um cara que pensa para fazer a bola chegar. Então, agora nós temos o Ganso voltando. É o melhor deles, é o Ganso. Queiram ou não, gostem ou não, tecnicamente é o melhor deles. Para fazer a bola chegar. Ele parece lento, mas a bola é rápida com ele. E o Natan, que é um cara que volta a buscar jogo e parece um ataque, é um meio atacante. Então acho que o nosso time tem tudo para dar certo. Ah, tá velho. Não, todos os times brasileiros não tem dinheiro para tem que vender quem é novo e buscar quem está terminando a carreira. É isso que a gente faz, porra. Não é a gente que não é tricolor, não. O Brasil inteiro. Porque o Corinthians, assim, que ele buscou, foi buscar Paulinho, foi buscar tudo com 30 e poucos anos. Flamengo, idem. Vasco, idem. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo para dar certo. Está calmo, tem um elenco melhor que o do ano passado, mais completo, com as posições mais preenchidas. Tem 3 ou 4 moleques para começar a entrar, principalmente no Carioca. Fazer parte do grupo, entrar normalmente nos jogos. Não é ficar no banco e não entrar nunca. Ficar no banco, hoje eu vou precisar usar o John Kennedy. O Matheus Martins, hoje tu vai entrar. O Wallace, tu vai entrar. Então, eu acho que tem que mesclar isso com os jogadores que estão lá. E outra coisa, vai ser muito normal o Cano cansar, o William Bigode cansar, porque eles são caras de 30 e poucos anos, exatamente como o Fred. Mas eu espero que o Fluminense dê certo, porque a gente tem chances de fazer um bom campeonato. Eu acredito, sinceramente, que a gente passe com alguma tranquilidade pelo Milionários e pelo outro time que vier depois de Milionários, e vamos para a Libertadores. E tem que ter um objetivo na Libertadores, não é chegar nas quartas de final, é chegar na final, pô. Você tem Libertadores. Quem tem o objetivo de ficar entre os 4 primeiros está com o objetivo furado. Tem que ser campeão. Agora, meu objetivo é ser campeão. Se não der, pelo menos eu tentei tudo para ser campeão. É isso, gente. Deixem aí as respostas para saber se vocês concordam em ter uma live toda terça-feira. Falou? Saudações tricolores e um bom final de semana.